Olá a todos, aqui é o professor Alex Moraes, trazendo a continuação da resolução das questões do Provão Paulista, seriado 2025 do caderno do primeiro ano do ensino médio. Estou resolvendo as questões de matemática deste caderno aqui. Você que fez esta prova e está aí me acompanhando, continue hoje com a resolução das questões 4, 5 e 6. Muito bem, vamos lá? Questão 4, Dona Maria fez uma colcha retangular de medida 2,5 por 3 metros. Ela quer adicionar uma borda de mesma largura em todos os lados da colcha, usando exatamente 3 metros quadrados de renda. Pergunta A. Qual deve ser a largura da borda? E aí você tem as 5 possíveis alternativas. Muito bem, vamos à resolução. Aí está a questão novamente para irmos nos baseando. Qual será o método de resolução para esta questão? Basicamente, resolverei a mesma em 2 passos. Primeiro passo, esboçar a figura descrita no enunciado e montar a equação correspondente. Segundo passo, obviamente, resolver a equação obtida no primeiro passo, certo? Muito bem, então vamos lá, passo a passo, step by step. Primeiro, esboçar a figura descrita no enunciado e montar a equação correspondente. Repare que uma coisa depende da outra, que é importante fazer o desenho, o esboço do que está acontecendo para que você consiga entender a montagem da equação. Então, para isto, vou pegar aqui um retângulo qualquer, já que a minha colcha ali, né, na minha não, da Dona Maria é retangular, então eu pego, obviamente, um retângulo. Coloco as medidas dadas no enunciado. Por exemplo, o seu comprimento 3 metros, a sua largura 2,5 metros. Basicamente é isso que está acontecendo em termos de medidas, né, da colcha retangular. Agora vou esboçar a borda sendo adicionada a esta colcha. E como é que eu faço isso? Obviamente, coloco aí um retângulo maior, de forma que fique ali englobando, circundando toda a colcha retangular. E aqui você repara que ao fazer isso, né, repare ali no pontilhado do lado esquerdo inferior, você tem essa medida aqui. E que obviamente vai ser igual a esta outra medida aqui na vertical. As duas chamarei, não sei quanto medem, chamarei de x, que basicamente é a largura que eu estou procurando. Repare que x aqui representa a largura procurada dessa borda. Se você fizer o mesmo raciocínio nos 4 cantos, você vai ver que aqui também você vai ter mais medidas de largura x, lá em cima também mais 2 medidas de largura x e, obviamente, no quarto canto, mais outra medida de largura x. Então, repare que a pergunta está visualmente aí dada, né? Quanto vale x? Quanto vale a largura da borda? Pronto, esse era o primeiro passo do esboço. Não ainda o primeiro passo total, mas o primeiro passo do esboço, para você ter uma visão geral. A partir dele, o que você vai fazer agora? O que você teria, né? Claro que é uma questão que exige e demanda um treino anterior, né? Aqui você faria o quê? A partir do momento que você fez o esboço inicial, você destaca esses 2 retângulos cinza escuros, né? Repare que eles fazem parte da borda superior e da borda inferior, os dois têm exatamente a mesma medida. E ali sobra ainda da borda dos 2 lados esses 2 retângulos cinzas, que fazem parte também da borda como um todo. Tudo que eu preciso fazer agora para descobrir o valor de x é calcular essas áreas e somá-las. Então vamos começar destacando primeiro a área cinza escuro. Está aqui ela, né? Se você reparar, comparar, você vai perceber que ela tem medidas de largura x mais 3 mais x, basta você comparar com o que está logo ali em cima, e o seu outro lado ali vai medir x. Perfeito? Essas são as medidas desse retângulo. E por que isso é importante? Porque agora eu consigo calcular a área deste retângulo. Como todo bom retângulo, a sua área, que aqui eu vou chamar de A1, vai ser dada pela multiplicação desses 2 lados, que eu chamei de L1 e L2. Então, se você seguir na ordem, o lado 1 pode ser x, o lado 2 vai ser o x mais 3 mais x. Fazendo a conta dentro do parênteses, você descobre que ali fica 2x mais 3. E ao fazer aí a distributiva, quando você fizer a distributiva, deixa eu destacar aqui para quem está perdido. Se eu fizer aqui a minha linda distributiva, repare, né? Como é que você faz isso?
é o chuveirinho. Você pega o x aqui e faz esse termo vezes esse, e depois eu vou fazer o x vezes o 3. X vezes 2x mais x vezes 3. E aí você descobre que a sua área 1 nada mais é do que 2x² mais 3x. Então repare que cada uma dessas áreas aqui, né, em cinza escuro, né, estou chamando, por exemplo, né, essa área de área 1, essa área 1 mede, em termos de x, 2x² mais 3x. Prontinho, simples assim, tá? Bom, usando o mesmo raciocínio para a área cinza clara, tá aqui de novo aqui os dados, né, o esboço, destaco a área cinza clara e coloco as medidas dos lados, né? Então, nesse caso aqui, vamos chamar de altura, né? Ele vai ter 2,5 de altura e aqui embaixo continua sendo x. E novamente, como é um retângulo, como é que eu faço para calcular a área de qualquer retângulo? Lado vezes lado. Que nesse caso vai ser x vezes 2,5, ou, se você preferir, a área que eu chamei de área 2 aí, né? A área de um desses retângulos cinza claro é igual a 2,5x. Prontinho, calculei a área de cada um dos retângulos ali, o cinza escuro e o cinza claro. Para quem está perdido igual eu, esse aqui é o que eu estou chamando de A2, né? Uma dessas áreas aqui, ó, A2. Perfeito? Muito bem. Agora, tudo que eu preciso fazer para calcular a área que corresponde à, à borda é somar todas as áreas que estão ali ao redor da parte branca, né? As duas áreas em cinza escuro mais as duas áreas em cinza claro. Como é que fica isso, então? Repare que eu tenho 2 de cada, é por isso que aqui na minha fórmula da soma total da área, né, vou chamar só de A, vai ser 2 vezes a soma dos dois elementos que eu calculei, dos dois elementos de área, né? Se você está com a memória boa igual a minha, você lembra que o A1 e o A2 são dados respectivamente por 2x² mais 3x, e 2,5x. Soma lá dentro os termos semelhantes, então aqui dentro eu vou somar os termos que são semelhantes, ou seja, eu vou somar esse segundo termo com esse terceiro termo, por isso vai ficar 5,5x. E agora, novamente, utilizando a distributiva, né, pega o primeiro termo, multiplica pelo primeiro, pega o primeiro termo, multiplica pelo segundo, você vai ter o que eu chamo de área da borda, dada em termos de x. Olha só o que eu descobri, né? Essa aqui é a minha área de borda, tá bom? 4x² mais 11x. Muito bem, pronto. Eu fiz aí, eu modelei em função de x a área da borda. Tudo o que será preciso fazer agora é eu identificar lá do enunciado que o valor dessa área que corresponde à borda, ela tem um valor definido, 3 metros. Essa área tem que ser exatamente igual a 3 metros. Então, por isso que agora eu igualo essas duas grandezas. No lugar do A, eu coloco 4x² mais 11x. Quando você substitui, vai ficar exatamente assim, né? Então, você tem aí a equação praticamente montada. Tudo que eu vou fazer agora é pegar esse 3 e passar para o lado esquerdo, e quando você faz isso, lembre-se, né? Ele é mais, se ele pulou o sinal de igual, ele inverte o sinal e fica menos. Então, isso que está nesse retângulo destacado é a área correspondente à borda. Ela tem que seguir esta equação. Muito bem, prontinho. Esse foi agora sim o primeiro passo totalmente modelado, né? E a partir dele eu vou para o próximo. Segundo passo, literalmente resolver a equação que eu obtive ali no primeiro passo. Relembrando, aí está ela. 4x² mais 11x menos 3 igual a zero. Uma típica equação do segundo grau. Aqui não tem segredo. Nesse caso, o mais fácil, digamos assim, o mais óbvio, é realmente apelar para o Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, já que do jeito que os termos estão ali, os coeficientes, fica mais difícil você fazer de outra forma, seja soma e produto, seja por fatoração. Então, relembrando, né? Vamos lá fazer com agora minha linda letra volta a aparecer aqui nos slides. O delta. A primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o delta, né? Toda equação de segundo grau, você vai ter lá o discriminante, que é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
Muito bem. Então, meu delta, né, agora todo aquele processo, né? B, lembrando que B é o termo que está junto de x, é o 11, né? Então fica 11 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é o termo que está junto do x quadrado, então vezes 4, e o C é o termo que não tem x. Então aqui cuidado, ao sinal ali, né? Menos 3, não esqueça do sinal, tá legal? E aí você continua aplicando a álgebra, 11 ao quadrado, 121. Aqui, como é multiplicação menos com menos, eu já sei que vai dar mais. 4 vezes 4 é 16, que vezes 3 vai dar 48. E aí, finalmente descobrimos o valor do delta, né? O delta desta equação quadrática nada mais é do que 169. Prontinho, esse é o valor de delta, o que é uma ótima notícia, porque nós vamos ver que esse valor 169 tem raiz exata. Isso vai ser necessário para a segunda parte do Bhaskara, aquela que diz que x, que é o que eu estou procurando, lembra? É menos b, qual o sinal, não vai esquecer o menos, mais ou menos a raiz quadrada de delta, aquele carinha que eu acabei de achar, tudo isso dividido por 2 vezes A. Cuidado então com os coeficientes, você continua aqui utilizando. X será igual a menos, ó, o menos aqui da fórmula, 11, que é o B, 11, mais ou menos a raiz quadrada de 169, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 4. Perfeito. Então, o nosso x ficará igual a menos 11, mais ou menos a raiz de 169, que é 13, dividido por 2 vezes 4, que é 8. Pronto, aqui chegamos, né, no desenvolvimento aí do x, onde agora você naturalmente separará, né, porque você vai obter aí as duas raízes, já que o delta é positivo. Então a gente separa aqui e vamos calcular. Primeiro eu vou chamar a primeira raiz de x1, e para calculá-la eu vou pegar menos 11 mais 13, e vou dividir por 8. Em outras palavras, fazendo aqui do lado, menos 11 mais 13 é 2. Então isso fica 2 oitavos, mais conhecido como, se você simplificar, 1 quarto, que por sua vez, se você dividir, vai dar 0,25. Esse é o valor da primeira raiz. E a segunda raiz, se eu quiser calcular, nem precisaria, né? Porque o termo tem que ser positivo, mas só para a prática, já que estamos aqui, x2 seria menos 11, menos 13, pego agora o sinal negativo e continuo dividindo por 8. E aí você teria menos 11 menos 13 menos 24 dividido por 8. Sem muito esforço, você descobriria que o outro valor de x é menos 3. Né? Mas, nesse caso, está nítido que eu não vou pegar o valor negativo, né? Porque é uma questão de geometria e eu só pego, obviamente, valores positivos. Então, automaticamente, observando a conta que eu fiz ali, o resultado vai ser o x1, 0,25 metros. Pronto, resolvido. Finalmente, voltamos à questão e assinalamos a alternativa D, 0,25 metros. Pronto, resolvido. Uma belíssima questão de geometria com aplicação de função de segundo grau. É isso. Vamos à próxima. Aí está ela, questão 5. Uma folha quadrada de lados 30 centímetros teve seus cantos igualmente cortados, como representado na figura. Aí você tem a figurinha.
Após os cortes, a área do que restou da folha é... E novamente temos as 5 alternativas possíveis. Muito bem, vamos lá. Nesse caso aqui, né, tá ali a questão novamente. Qual é o método de resolução básica que eu vou utilizar? Primeiro passo, observar que os cantos cortados formam 4 triângulos retângulos isósceles, né, tá ali. Segundo passo, calcular a área de um dos triângulos recortados e multiplicar o resultado por 4, que aí você acha a área correspondente aos 4 triângulos que você recortou. Terceiro passo, calculo a área do quadrado completo, né, do quadrado inteiro, sem os recortes. E finalmente, no quarto passo, eu subtraio da área do quadrado calculado no terceiro passo a área dos 4 triângulos obtida no segundo passo. Perfeito? É isso. Então vamos lá, façamos um por um passo a passo. Primeiro passo, observar que os cantos cortados formam 4 triângulos retângulos isósceles. Se você, não é difícil, está ali a figura, basta você fixar em um dos cantos e você nota, por exemplo, se eu pegar o canto inferior esquerdo, você tem essa figurinha aí, esse triângulo, que naturalmente ele é retângulo e isósceles, porque isósceles tem dois lados iguais. Perfeito, né? E o ângulo ali entre os dois é de 90 graus. Certo? Esse era o primeiro passo, né? Observar atentamente aí o que está acontecendo. Feito isso, você vai para o segundo passo. Calcular a área de um dos triângulos e multiplicar o resultado por 4. Então, para fazer isso, você vai lá e lembra que a área de qualquer triângulo sempre pode ser dado por base vezes a sua altura dividido por 2. Geralmente é a primeira área com relação a triângulos que nós aprendemos, né? E nesse caso ela se torna muito útil porque você tem a base e você tem a altura, basta olhar a figura em cima, né? Então cada triângulo ali vai ter uma base de 10 centímetros, né? 10. A altura nesse caso também é 10, então vezes 10. E tudo isso dividido por 2. Prontinho. Sem muito esforço, você faz a conta em cima, 10 vezes 10 dá 100, né? 100, que dividido por 2, naturalmente você chega no resultado de uma das áreas, né? Então, cada triangulinho ali da borda ali, do cantinho, vai ter 50, cuidado, a unidade, centímetros quadrados. Cada triângulo, tá? Bom, se a área de um triângulo é 50, então eu vou chamar agora aqui de área total, ó lá, do triângulo, né? Parece um. Só para a gente deixar claro o que é que. E nesse caso, a área total dos triângulos ali vai ser 4 vezes o quê? A área de um dos triângulos, como a gente já tinha falado ali no enunciado. Isso vai ser 4 vezes 50 centímetros, né? 4 vezes 50 centímetros, que nada mais é, 4 vezes 5, 20, com zero do lado, 200 centímetros quadrados. Então, esse é o valor da área dos 4 triângulos que você vai subtrair dos cantos da figura. Prontinho, segundo passo feito. Terceiro passo, calcular a área do quadrado completo. Aí tá fácil, né? A área de qualquer quadrado, já sabemos, a área de qualquer quadrado, a área do quadrado, será sempre dada por L, o seu lado, ao quadrado. Nesse caso lá do enunciado, repare, ele fala que a área, aqui ó, cuidado, né? A área desse quadrado, ao lado, perdão, desse quadrado vale 30 centímetros. Está aqui, estou destacando. Então você volta aqui, 30 ao quadrado. 30 vezes 30, sem muito esforço, você descobre que a área desse quadrado vale 900 centímetros quadrados. Prontinho. Terceiro passo feito e agora, sim, finalmente, né? Com os 3 passos feitos, eu finalizo com o quarto passo. Subtraio da área do quadrado a área dos 4 triângulos. Em outras palavras, vou chamar só de A, que é o valor da área final que eu quero. Ou se eu preferir, a área final, né? Põe um F aqui. A área final vai ser dado pela área do quadrado menos a área lá dos 4 triângulos, né, que eu chamei de A final triângulo. Em outras palavras, a área final dessa figura será 900 centímetros quadrados menos 200 centímetros quadrados.
sem muito esforço, chegamos no resultado. 700 centímetros quadrados. E aí está a resposta. Prontinho. Voltamos ao enunciado e assinalamos, neste caso, a alternativa E. Pronto, questão 5 devidamente resolvida. Vamos à próxima. Aí está a questão 6. Em um condomínio com 300 apartamentos, foi realizada uma consulta para saber a preferência dos moradores sobre o que deveria ser melhorado no prédio com a verba economizada. Cada apartamento teve direito a um único voto e o resultado dessa consulta está detalhado no gráfico a seguir. Em seguida, somente os representantes dos apartamentos que optaram pelo tratamento da fachada votaram na paleta de cores de nova pintura. E o resultado está detalhado na tabela a seguir. E aí você tem, né, uma tabela onde você tem de um lado a paleta de cores e a porcentagem de votos para cada cor. Dito tudo isto, vem a pergunta. Em relação ao total de apartamentos do condomínio, o número de votos na paleta cor cinza corresponde a qual porcentagem? E aí você tem as 5 possíveis alternativas. Muito bem, vamos lá. Método de resolução. Primeiro passo, destacar do enunciado o número relativo aos apartamentos de interesse da questão. Em outras palavras, você vai ler com calma ali e vai subtrair os dados necessários para que você consiga aplicar o cálculo, né? Muito bem. Segundo passo, aplicar o cálculo da porcentagem relativo aos apartamentos correspondentes ao primeiro passo. Perfeito, né? Em outras palavras, o segundo passo ele é sensivelmente dependente do primeiro. Então vamos lá no primeiro. Peço para você destacar o enunciado relativo do enunciado, o número relativo aos apartamentos de interesse. Quais são os apartamentos de interesse? São aqueles do tratamento da fachada. Lembra? Lá do enunciado ele fala, né, que só vai votar na paleta de cores quem escolheu por melhorar o tratamento da fachada. Então, sabendo disso, vou aqui na minha marca-texto destacar. É aqui que me interessa, né? O primeiro dado que me interessa é esse aqui. Ó. Todo mundo que está aqui, são 90 apartamentos, tá? Que escolheram primeiro, né? De todos, escolheram fazer primeiro essa melhoria. E são esses moradores que irão votar aqui embaixo, tá? E repare que a segunda pergunta vem em cima, né? Em seguida, somente os representantes dos apartamentos que optaram pelo tratamento da fachada votaram na paleta de cores de nova pintura. O resultado está embaixo. Ele quer saber qual é em relação ao total de apartamentos. Então vamos destacar aqui, né? O total de apartamentos do condomínio, todos os apartamentos. O número de votos na paleta cor cinza corresponde a qual porcentagem? Teve que é a porcentagem relativa a quem votou na cor cinza. Muito bem. Pronto. Tá aí. O primeiro passo seria destacar esses valores, tá? E agora sim, como é que a gente faz para calcular a porcentagem? Basta a gente descobrir primeiro que dos 90 apartamentos aqui, né, do pessoal que votou aqui no tratamento de fachada, apenas 40% deles escolheram a cor cinza. Bom, primeiro passo então para chegar na resposta aqui vai ser justamente calcular qual é a quantidade de apartamentos que votam na cor cinza. Então, para a gente fazer isso, né, vou chamar de N, tá? N. Isso vai ser 90 vezes 40%. 40%. Quando eu fizer esta conta, eu descubro qual será o número total de apartamentos que votou, escolheu a cor cinza para a nova fachada. Aqui fica fácil, 2 zeros em cima é multiplicação, 2 zeros embaixo, eu posso simplificar, 9 vezes 4, 36. Então, descobrimos facilmente que foram 36 apartamentos do total que escolheram a cor cinza. Facinho, né? E agora, a porcentagem que eu vou chamar de P, né, que é a pergunta final, qual é a porcentagem relativa? E aqui também é fácil. Basta você pegar esse N que você achou, que é o 36, né, que é o número de pessoas que escolheram a cor cinza, e dividir pelo número total de apartamentos do condomínio, que são 300, ó, tá lá em cima, 300, tá?
300. Lembra, é o total, não é só quem votou no tratamento da fachada, é o total. Dá 300. E nesse caso, tudo que temos que fazer é esta conta. 36 dividido por 300. Aí muita gente aqui vai preferir fazer a simplificação, mas aqueles que já estão já com a matemática em dia, quando fizerem a conta, vão descobrir que esse valor, né, tanto faz como você vai fazer, mas se você, já para ganhar tempo, eu já vou te dar o resultado em decimal. Isso aqui vai ser 0,12. Tá? Como é que você chega nesse valor? Basta jogar na chave e dividir. E 0,12, quando você passa para a porcentagem, você descobre que isso corresponde exatamente a 12%. Ó, prontinho. Essa é a porcentagem correspondente, né, que ele está procurando. E ali você já sabe qual é a alternativa que você vai assinalar. Prontinho, aí está. Volta no enunciado e assinalaria o item D. Pronto, questão devidamente resolvida. É isso. Aí está novamente o convite, página no Instagram, professor Alex Moraes, se você quiser. Pode ir lá, sempre tem questões atualizadas de grandes vestibulares e concursos militares. Para quem preferir, tem a página, né? Se você estiver vendo este vídeo fora do YouTube, tem a página no YouTube, é o Projeto Matemática e Física, todas as questões devidamente resolvidas. E é isso. Convite feito, grande abraço, até o próximo vídeo.